funcionando assim. Pronto. Bom? Boa noite a todos presentes aqui. Hoje, então, sabem, a gente tem a terceira terça-feira do mês, e nessa terceira terça-feira, o trabalho de hoje é o estudo dos espíritos. Então, a gente segue na sequência numérica das lições, e a gente vai fazendo aquilo que a gente chama de estudo dos espíritos, que é a gente lê a questão, lê aquilo que os espíritos trouxeram de resposta, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, é tão interessante que não só a gente que está aqui na frente, que lê, que participa, como também, caso vocês queiram se manifestar, às vezes para tirar uma dúvida, às vezes para acrescentar algo, colocar um entendimento de vocês. Isso é interessante, essa participação. Não só vocês que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão presencialmente, mas só que estão em casa. Então, todos aqueles que eu já estou falando aqui, porque tem uma câmera ali. Então, todos aqueles que estão em casa, caso queiram participar também, dar alguma opinião, se colocar de alguma forma, fazer alguma pergunta, é muito bem-vinda a participação de cada pessoa. Bom, então, antes de tudo, vou tirar o som, né? Só um minutinho aqui. Ah, eu não posso. É que tem um. Pronto. Ok. Bem, você coloca o nome dos perfis no ambiente, e eu acabei esquecendo de colocar no. Bom, então, antes de tudo, a gente vai fazer uma oração, como a gente sempre faz, para a gente abrir os trabalhos de hoje. Eu convido todos a entrarem em conexão consigo mesmos, com mais alma, com aquilo que tem de bom dentro de si, e a gente vai buscar elevar a nossa sintonia, a fim de que nós consigamos nos irmanar todos e também acessar todos aqueles nossos bons amigos espirituais que nos auxiliam, que nos protegem, que nos intuem e que vão nos trazer mais ensinamentos. Nós nos colocamos como aprendizes. Nesse sentido, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos encantados. Agradecemos pela oportunidade de termos tantos companheiros aqui, desencarnados também, todas essas pessoas que nos acompanham e vêm se somar a nós nessa nossa caminhada, nessa nossa vontade, nosso propósito de sempre aprender, de sempre crescer e evoluir um pouquinho mais. Agradecemos Deus, Pai e Mãe, Mestre Jesus. Abençoa o nosso trabalho, que nós tenhamos a nossa mente ampliada, a fim de que consigamos assimilar tudo aquilo que aqui foi tratado, tudo aquilo que nós estudamos. Nós elevamos nosso pensamento à Divina Mãe Maria e pedimos que nos abençoe, nos envolva com sua mão, a fim de que o nosso coração também se sinta confortável em relação a todas as nossas naturais vicissitudes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito todos vós, benditos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, a gente segue, então, na sequência numérica das questões. E atualmente a gente está, há muito tempo que a gente vem estudando, e a gente está, então, na questão. Peraí. Programa 6. Não. Só foi muito lindo, né? O que eu fiz? Você gosta de careca? É isso? Só você que Tem encontro alguém careca? Não, eu careca. Não, tudo bem. Tudo bem. Ok. por isso que eu estou querendo pegar aqui a questão. O marcador saiu.
Eu lembro que a gente ia começar um novo capítulo. Mas, acho que não. Já foi essa parte aqui. Depois a gente vamos lá. É 400 Janeiro a gente estava no 478. Lembrando do centro. No dia 17 de fevereiro. Oi? Não seria 484? 484. Acho que sim. Porque eu lembro que estava começando um novo item. Nós estamos no capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E dentro desse capítulo, a gente tem alguns itens. E nós estamos no quinto item, que nós estamos vendo a publicação do centro, na data lá, acho que é o 484, vem agora. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, a pergunta que foi feita aos espíritos foi: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E aí os espíritos responderam: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Antes da gente ir um pouquinho adiante, essa questão ela vai falando basicamente a respeito ela vem falando basicamente a respeito da sintonia, é isso? Não, ó, nós fizemos até a 476. 476. Porque em fevereiro nós não tivemos, porque foi a semana do carnaval. Então, nós tivemos em janeiro. E em janeiro está aqui, Livro dos Espíritos, Processos, questões 473 a 476. 476. Sim, não, a gente teve essas outras. Então, é a última publicação que a gente tem. Não, mas a gente foi até. Eu lembro que a gente ia. Eu estou forçando a concordar com a Sabrina, porque a gente estava discutindo, inclusive, a nossa companhia de si. Eu procurei tanto no grupo quanto aqui no até que eu vi que foi carnaval. Então, em fevereiro nós não tivemos, né? tá? Bom, então, se foi a partir da 478? A gente fez até 476. 477, então seria a sequência. Tá. Bem, isso eu me lembro muito bem, porque a gente estudou a questão de quando a gente está recebendo muita influenciação, e muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar se essa influenciação é para o bem, né, ou não. E muitas vezes ocorre de a pessoa se enfronhar de tal forma numa influenciação que acaba atingindo outro patamar, que é o mais difícil, mais grave, que seria a fascinação. Quando a pessoa está realmente totalmente voltada para crer em tudo aquilo que é intuído para ela, e ela tem dificuldade de identificar que é aquilo que às vezes tem até uma aparência de verdade, porque assim, a gente também eu me lembro bem desse trechinho em que a gente mencionou o seguinte: a gente sofre. Não, essa questão que eu li até que foi até bom a gente ter lido ela um pouquinho mais adiante do que a gente está. Mas veja, nada por acaso também. Nessa questão que vai estar um pouquinho mais adiante, depois a gente até vai chegar nela mais adiante, ela está falando sobre: será que os espíritos têm preferência por uma pessoa em especial? E aí os espíritos responderam
que, sim, eles têm preferência aqueles pontos por pessoas que estão no caminho, estão buscando se melhorar, estão buscando ficar bem, aqueles espíritos mais evoluídos. Aqueles espíritos que não estão tão evoluídos assim, eles vão se afinizar, vão preferir estar na companhia daquelas pessoas que têm a mesma vibração, estão na mesma sintonia. Então, pegando esse gancho a gente foi um pouquinho adiante, mas, voltando aqui, acho que foi até providencial, faz sentido com essa questão que vai vir aqui, então eu só vou fazer uma introdução nesse sentido. A gente tem, sim, influências, sofre influências, recebe influências durante todo o tempo na nossa vida. No apóstolo Paulo, tem uma expressão que ele fala que nós estamos rodeados por uma nuvem. Uma nuvem. Nuvem significa uma quantidade enorme, né? Então, a gente sempre menciona aqui também. Ah, será que tem algum espírito perto de mim? Desculpa informar, mas não tem só um. Estamos cercados todo o tempo. E eu trago sempre uma analogia no seguinte sentido, para isso tranquilizar, porque para muita gente isso assusta. Nossa, quer dizer que está cheio de espírito ao nosso redor? Está cheio de espírito ao nosso redor. Mas por que a gente não precisa ficar aflito e com medo e nada? Porque a condição de espírito é só no sentido de que não está com o corpo como o nosso. E a gente não transita pelas ruas, pelos trabalhos da gente, por todos os lugares, nós não estamos rodeados de pessoas encarnadas, pois nós estamos rodeados de pessoas desencarnadas também. E eu sempre afirmo isso aqui: todos somos pessoas. Muda só a condição de encarnado ou desencarnado. Portanto, não faz diferença. E a questão de a pessoa desencarnou, nossa, virou santo. Vou fazer um pedido para minha avó, ela era tão boa. Ela desencarnou, passou um tempão aqui na Terra. Se chegou a ser vó, atingiu uma certa idade, que bom, né? E por mais que nós sintamos falta daquela pessoa querida, ela teve a vida dela de lutas, como nós temos, né? Os nossos pais e tudo mais. Então, assim, essa pessoa não é porque ela passou para o outro plano que ela teve um upgrade. Nós somos o que somos. E a gente vai desencarnar, não sabemos quando. Outro detalhe que a gente sempre aponta: nós temos uma única certeza nesta vida. Nós vamos desencarnar, nós vamos morrer, nós vamos falecer, nome que nós queiramos dar. É fato. Mas nós vivemos como se não fôssemos. Porque, é óbvio, nós não queremos. Né? Então, a gente tem a nossa vidinha aqui, a gente tem os nossos afetos, e nós viemos para isso mesmo, é natural que tenhamos. Nós viemos encarnar, pedimos muito para encarnar, justamente para poder entrar nessa teia de relações e a gente crescer junto com todas essas pessoas. Porque é justamente nas relações que acontecem os crescimentos. Quando a gente sempre também aprende que, desculpa estar me estendendo, mas é que eu acho que é importante a gente pensar nisso. É como se fosse uma introdução meio longa que eu estou fazendo aqui. Mas é importante a gente pensar. Quando a gente sempre fala, né, voz corrente, é nas famílias que estão os maiores desafios. E é real. Por que é na família que tem os maiores desafios? Porque a gente tem a oportunidade de a gente conviver, quando é com um irmão, por exemplo, que a gente cresceu junto. Aí a gente não sabe o que aconteceu antes, o que foi que eu fiz para ela ou para ele, o que ela ou ele me fez em algum momento, em alguma outra vida. Mas nós combinamos, nós aceitamos vir aqui nessa existência, crescer nessa mesma família, por quê? Esquecidos daquilo que passou, nós temos a oportunidade de cultivar um afeto. E é o afeto que nos salva.
É quando a gente tem um filho e a gente olha para aquela criança, e quem tem filho aqui sabe. Você olha para aquela criatura e você, às vezes, eu pelo menos, pensei assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir o que eu sinto por essa criatura. Então, se um pai e uma mãe sentem isso por uma criança, a gente não sabe o que a gente fez, essa criança fez para a gente. E não é para saber, não importa. Esse não saber é protetivo para nós. Por quê? Porque é por não saber que a gente tem a oportunidade de desenvolver o amor, desenvolver o afeto. E é nesse crescimento, nesse desenvolvimento de afeto, que a gente cresce como ser humano, como espírito, que nós todos somos, né? Então, tudo isso para poder dizer que nós somos, sim, uma comunidade, estamos cercados de pessoas encarnadas, de pessoas desencarnadas, assim como nós estamos cercados de todos os sinais de celulares, de todos os sinais de rádio, de todas as ondas de televisão, a gente só não vê. Mas elas são reais, elas existem. A própria luz, não é uma condição. Você aperta um botãozinho, a luz se faz. Então, tem uma corrente elétrica passando aí que vai gerar luz, tem todos os mecanismos. Tudo isso para dizer que nós somos, sim, influência e influenciados e influenciadas por outras pessoas, todo o tempo. E aqui vem falando, nesse capítulo que a gente vai retomar aqui, vai seguir na questão, vai falando, só para a gente retomar o que falava antes, sobre influências em que a pessoa vai recebendo essas influências e ela vai se afinizando com aquilo de acordo com a vibração e a sintonia que ela própria cultiva, né? E isso é fato. Quantas vezes a gente tem um pensamento, nossa, tem um pensamento do tipo, nossa, se acontecer tal coisa, pensamento tipo, você está fazendo um trabalho, será que esse trabalho vai dar certo? E não sei o quê, não sabe. Pode ser algum, entre aspas, amigo perdido na ignorância, que não quer te ver bem e que já te traz na mente a dúvida. São pensamentos que você acha que só você que pensou. Só você mesmo que pensou. Não é, porque o pensamento sempre vem como se tivesse da gente mesmo saído. Assim como vem os bons, vem os maus pensamentos. E o que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença quanto mais a gente também vibrar de outra forma. Então, assim, é claro que a gente pode se sentir totalmente bombardeado e sucumbir a esses pensamentos. Mas a gente tem também a possibilidade de reagir a eles. E aí isso é um exercício que a gente faz todo o tempo, né? E aqui está falando dessa questão, aí agora, depois desse tempo inteiro, voltando aqui na pergunta, fez assim, a pergunta foi... Qualquer letra, 4, 8, 7,5. A 476 aqui falou que foi feito. É 407. 477, não é? Isso. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? E aí os espíritos responderam, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Então, por quê? Porque a questão anterior estava perguntando, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? E eles responderam que sim, que sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme, né? Então, aí veio essa pergunta, é mais bem específica, né? Pode uma fórmula específica de exorcismo ser utilizada e ter eficácia contra os maus espíritos, aqueles que se aproveitam e se insinuam e fazem com que a gente pense que a gente está tendo um pensamento que é um pensamento ruim, que nos traz desconforto? E eles falaram que não. Os espíritos falaram que não. Quando alguma pessoa, né, os espíritos, eu falo pessoas, os espíritos veem que está sendo utilizada uma fórmula decoradinha de exorcismo, sai, pasta, sei lá, quantas formas que existam, eles veem que a pessoa está levando isso a sério, eles até riem disso.
Assim que os espíritos responderam. E aí, na questão seguinte, perguntou assim: há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obcecadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? E aí os espíritos responderam: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma sugestão às suas, nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. É interessante, né? Antes que eu só vou lembrar que quantas vezes a gente conversando sobre esse assunto, o Adriano não está aqui no momento, mas ele próprio já deu esse exemplo. E ele deu esse exemplo e também já aconteceu comigo. Às vezes, a gente está dirigindo, sei lá, um carro, tô indo para algum lugar. Gente, a coisa mais é um pensamento intrusivo mesmo. E vem assim, já imaginou se aquele carro ali bate? O que eu faço? Ou então, o carro dá uma fechada, você fica muito irritado ou irritada, e aí, vontade de simplesmente jogar o carro em cima dele. A gente pensa que é a gente que está tendo esse pensamento. Mas é um pensamento intrusivo que está sendo colocado. E como é que a gente se livra desse pensamento? Você tem um raciocínio, você tem a possibilidade, pode ter a escolha de, opa, peraí, por que eu estou tendo esse pensamento? Eu não faria isso, né? Ah, eu posso ter a vontade? Ter o pensamento é uma coisa, daí a passar a ação é outra, né? Então, a gente vai aprendendo que nós temos o tal do livre-arbítrio, da escolha. Então, você não vai fazer. E quanto mais a gente exercita esse tipo de pensamento, do tipo, vem um pensamento assim, não sei se já aconteceu com vocês, alguma coisa tipo assim. Ah, eu estou num lugar bem alto. Ou então, outro dia eu estava no metrô. Estava lá, esperando o metrô passar. Daí, eu olhei assim, me vi, e, nossa Senhora, muita gente já se jogou no trilho do metrô, a gente sabe que isso já aconteceu e acontece, infelizmente. Aí, vem o pensamento assim, se eu me jogasse daqui? E se eu me jogasse? E na mesma hora eu pensei, esse pensamento não é meu. Não tem motivo nenhum para poder querer me jogar. Mas por que veio o pensamento? Então, ele era meu? Não, não quero. Não é? Então, o que acontece? A gente precisa aprender a ficar atento aos pensamentos que nos chegam. Nem sempre o pensamento sai de nós mesmos. Geralmente são pensamentos que nos vêm. E como é que a gente faz para se livrar deles? Não dando atenção. Não dando atenção. Aí, esses espíritos eles vão, tá. E você não dá atenção, você, opa, esse pensamento faz comigo. E você pensa em alguma outra coisa. Conscientemente, você escolhe pensar em outra coisa. De preferência em algo bom, algo que te desperte sensações boas, uma lembrança, uma pessoa querida, algo de bom que você recebeu, algo de bom que você pretenda fazer para alguém, né? Então, como é que a gente faz? Que a resposta está dizendo aqui. Você vai largar do pensamento. E eles vão desistir porque vão se cansar. Fabiana, você ia falar uma coisa. Vira pra cá, pra mim. Boa noite, pessoal. É rápido, mas eu achei assim tão providencial e tão lindo nós estarmos nessa pergunta nesse momento. Por quê? A gente sempre está comentando, nós estamos num momento após carnaval em que há um relato muito grande das pessoas dizendo, olha, esse tempo é mais difícil, eu me sinto mais atacado, né? Os pensamentos intrusivos ficam mais fortes, está acontecendo tal coisa comigo. Então, na verdade, é a providência mesmo da espiritualidade em trazer para a gente esse manual de instruções. Está difícil? Está pesado? Então, o que nós temos que fazer?
Deixe, como a Fran acabou de dizer, vamos deixar isso para lá. Vamos cansar esses pensamentos intrusivos, né? Combatendo, não entrando em combate de pensamento, mas cansando-lhes para não dar atenção. E aí nós vamos começar a perceber que eles vão embora, outros virão, né? De outras maneiras. E aí, e aí eu tenho até uma colaboração, né, pessoal, para dar. 2 semanas atrás, nós estávamos conversando aqui no final da sessão, e aí algumas pessoas disseram, realmente, eu estou sentindo, está mais difícil. E eu me lembro que no dia eu falei assim, não, eu passei um carnaval tranquilo, estou tranquilo. Depois foi falar. No dia seguinte, começou. 2 dias depois, eu tinha brigado em casa. Aí, olha, minha mãe fala pra mim, Sabrina, por quê? E aí foi quando por quê? Opa, isso não era meu. Tá, resolvemos. Semana passada, eu tenho, os meus 2 tornozelos operados, então eu tenho muita cautela com eles. Eu caí 3 vezes semana passada, com os 2 pés, não foi só com um. Juro. A minha mãe virou pra mim e falou assim, nossa, você tá sentindo que essa semana tá mais calma? Eu falei, estou, mas os meus pés estão gritando aqui. O que eu fiz? Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, depois disso, eu fiquei, vigiai e orai, né? Chegou o meu tempo. Então, eu achei que essa questão é pertinentíssima para o momento, né? Estamos sob influenciação aos montes, como diz, né? E agora a Fran usou um termo que eu vou adotar, as nuvens, né? Exato. Paulo disse, né? Então, assim, ok, estaremos. Não tem o que fazer. Né? A gente não pode achar que vai se mudar para uma ilha. Ah, não, lá realmente não tem doença nenhuma. Acho que tem, qualquer lugar, todo lugar tem. Mas a espiritualidade bendita vem e fala, tudo bem, mesmo que assim seja. Então, usem o mecanismo correto. Qual é? Conheçam né? A gente precisa se conhecer para, esse pensamento não é meu. Como a própria Fran disse. Olha, esse pensamento não é meu, não tem por que me jogar. Eu não tenho por que causar um acidente aqui. Não vai acontecer nada de mal. E aí, muitas vezes, a gente também tem que entrar com aquela, isso vem de Deus? Se a gente perguntar isso vem de Deus, mesmo que seja 10 vezes, na 11ª vez eu assumir, se não for de Deus, porque não é. A gente falando de influenciação é algo que sempre vem à tona aqui, a gente repete, e eu acho que vai repetir todas as vezes que o assunto for influenciação espiritual. O cerne, né, da influenciação espiritual é a sintonia da gente. Nós atraímos aquilo que pensamos. Se nós temos bons pensamentos, nós temos boas vibrações, nós vamos atrair bons espíritos que vão trazer coisas boas para a gente. Se a gente baixa a nossa sintonia, baixa a nossa vibração, nós vamos atrair espíritos que estão nessa sintonia e nessa vibração. E aí é o grande problema. Então, é muito fácil de falar. A questão é o que a gente pode fazer para tentar manter a vibração sempre num bom nível. Tem uma receita de bolo, né? A oração ajuda, a gente se autoconhecer ajuda, porque você consegue separar outra colocação que a Fran fez aqui. Aquilo que é seu e aquilo que eventualmente é uma influenciação não é sua. Se você consegue perceber isso, você descarta isso. Automaticamente você está mudando o seu pensamento, você está mudando a sua vibração. Mas o ponto é esse. Não é fácil, mas de certo modo, está nas nossas mãos. Quando a gente muda a vibração se eleva, a gente afasta essas influenciações negativas. Só uma lembrança que esse assunto a gente tem que falar isso sempre. É natural, porque isso faz parte, né? Alguém quer se manifestar? Fazer alguma observação?
Seguimos adiante? É para vocês comentarem também, meu gente. Eu disse desde o começo. Aquele item que fala para não repetir sempre a mesma oração, sempre a mesma temporada, é que nem jogar xadrez. Se você jogar sempre do mesmo jeito, no segundo jogo o opositor vai te bater. Então, assim, você tem que realmente ignorar. Vem para cá. Vem para cá, Elis. Bem, aí vem a seguinte questão. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E os espíritos responderam: a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem, não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça do seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, a gente aqui no centro recebeu até a orientação, nós normalmente não costumamos chamar de obsessores. O obsessor acabou trazendo uma conotação pejorativa mesmo, uma coisa muito ruim, né? Um mau espírito. Quanta gente, né, tem o hábito até de dizer: ai, eu acho que estou obsediada, não é possível. Como é que eu me livro? Ai, eu quero me livrar, tem alguma coisa muito ruim do meu lado. Olha, eu estou com, como é que fala? Um encosto, né? Então, tem umas expressões desse sentido. E a gente aqui, até por uma questão de a gente raciocinar, porque esse é o profundo sentido da doutrina espírita, que é uma fé raciocinada. Então, a gente precisa refletir. Como eu disse um pouquinho antes, só pelo fato de nós estarmos desencarnados, nós não temos um upgrade na nossa evolução. Nós vamos passar para o plano de desencarnados quando for a nossa hora, nós seremos o que somos. Portanto, quanto mais a gente buscar se melhorar aqui, quando a gente está tendo essa consciência, com certeza melhor a gente vai estar no plano de desencarnados. E aquelas pessoas que ainda se comprazem, ainda que se colocam na posição de insistir, que quer o prejuízo do outro, eles conseguem muitas vezes ficar próximos da gente por algum tempo. Por quê? Porque eles se acham no direito de nos cobrar, de serem eles os cobradores. Querem fazer justiça. E aí a gente, na posição de encarnado, se não consegue enxergar, mas a gente pode sentir essa influência, e aí vem através desses pensamentos. Mas não são simplesmente, são obsessores, são espíritos maus. Como disse o nosso orientador e dirigente espiritual da casa, o Heitor, são os nossos irmãos, nossos amigos perdidos na ignorância. Na ignorância do que é o bem, do que é realmente a gente viver no bem, buscando. Claro que a gente não é perfeito, senão a gente não estava encarnado aqui, a gente está aqui justamente para poder melhorar. Mas, quanto mais a gente adquire a consciência de que a gente está buscando ser o melhor que a gente consegue, em cada circunstância que nós temos que passar, desde as mais que a gente encara quando é criança, a escola, as lições, os testes, as provas, os trabalhos que tem que fazer, depois só muda de nível. Vai passando para outras atribuições. Então, nós ficamos adolescentes, depois nós ficamos jovens adultos. Nós vamos ter os trabalhos, os estudos, os testes, as provas. É assim que é. Só muda de endereço, não é? Nós mudamos de endereço também. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Mas quando a gente se dispõe também a aprender. E quando a gente vai fazendo esse trabalho de se conhecer, de buscar identificar aquilo que está pensando, a gente vai tendo mais possibilidade de buscar um pensamento diferente, se esse intrusivo apareceu, a gente pensar, isso não é de mim, isso não é de Deus, porque Deus
amorosamente bom, justo, perfeito. Esse pensamento não pode ser de Deus. Se não é de Deus, não preciso ficar com ele. E seja quem for que esteja querendo que eu pense assim, que seja cuidado. Em vez de a gente dizer, ai, sai de perto, encosto, cai fora, né? Não. A gente pode também pensar, olha, essa pessoa tem mais o que fazer. Olha, você tem outras oportunidades. Em vez de você ficar aqui do meu lado trazendo isso, procura cuidar de você mesmo, porque está perdendo uma grande chance de se melhorar se ficar grudado comigo, não é? É uma forma. Aqui perguntou o que dá para poder fazer com todas essas obsessões. A gente pode até, nesse sentido, ocorrer, ou é a possibilidade, falar isso mentalmente, é evidente. Mas quanto mais a gente desenvolve isso também, você não vai ficar num diálogo mental obsessivo, e aí vem um outro pensamento, mas isso aqui não é preciso, que eu quero me vingar. A gente vai tendo, pode acontecer. Um dos recursos, uma das possibilidades, a gente aqui também já teve essa informação, uma coisa que é uma possibilidade, uma alternativa que a gente sugere, é o seguinte: às vezes a gente está passando por uma determinada situação e está vindo realmente muitos pensamentos desse tipo. Aí você pode falar, olha, o seguinte, aqui está complicado para a gente ter algum tipo de diálogo, nem que seja mental. Vamos terça-feira lá no centro, tá? Mentaliza o centro. Aqui é uma casa de oração, é uma casa protegida, não é, Nicolau? Já aconteceu isso, não é? Conta para nós. Como é que ficou essa colocação aqui? Não. Ligou? Só um pouquinho, deixa eu só filha ali. Só um pouquinho. É? Então apertou, vai. Antes de vocês forem, eu quero dizer que eu chamo isso que ele vai dizer de vocês, é a fórmula Nicolau, tá? Ele vai falar para vocês. Eu acho que Pessoal, só que eu sei. porque Não. ninguém mais falou nada. Comigo essa situação de vir e sentir pensamentos intrusivos e tal, de captar irmãos, é constante. É, e eu falo para eles, Gabi Mateus, 4:3. Faço deles, Gabi Mateus, 4:3. Falar que você vai conseguir o seu objetivo. Olha, olha lá. E muitas vezes eu peço a Deus que me ajude e falo para ele, ó, pedindo a Deus por você e por mim, pedindo a Deus que me ajude a encontrar meios de reparar eventual mal que eu tenha feito para você. É da lei de Deus, eu sei que ele vai me dar esse livro. Então, mas que você possa estar revoltado, tenha certeza, é da lei de Deus. O mal que você recebeu será pago também. E eu quero fazer força para que seja por meu intermédio. Mas vai lá, Morgado de Mateus, 4:3, Vila Mariana, capital São Paulo. Vai lá. Fórmula Nicolau. Bora para lá. Mas eu queria fazer um comentário aqui dessa questão, né, da resposta, né, que diz que a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crer de bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que desejo. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Quem falou isso? Jesus. No Evangelho de Mateus. E veja que tudo que ele fala aqui, ele usa verbos, usa movimento que a pessoa tem que fazer. Então, sim, vamos pedir.
Mas vamos agir. Por isso que, na minha oração, eu falo, me dê a sua Meios. misericórdia, Pai. Me dê meios de eu reparar esse mal. Eu já começo desde já orando por esse irmão, por essa irmã, por essa situação e tal. E é impressionante. E vai embora aquela preocupação. Vai embora aquele pensamento. Né? Como o Niva disse, não é fácil. Existe na gente. Né? Mas tem uma dica. Ontem a gente fazia um estudo nosso semanal dos trabalhadores e surgiu um tema desencargo, né? E aí a gente ficou falando, será que vai haver um gancho para a gente falar dele, né? A Fran já pegou o gancho. E aí eu vou pegando o gancho que a Fran pegou e vou fazer aqui um questionamento, uma conjectura. Se a gente, nós todos aqui na sala, estamos em, sei lá, 20 pessoas, se a gente recebesse hoje um aviso que em 30 dias nós iríamos desencarnar. Vamos imaginar? Sim. Como que a gente agiria? A gente tem uma lista de coisas para fazer, porque é correto. Cada pessoa, eu acho que reagiria de um jeito. Mas olha, sem dúvida que a gente se lembrar de vez em quando um equilíbrio, que o nosso tempo aqui é finito, que nós temos mais é que fazer o bem do que dar ouvido ao mal. E é verdade, nós não sabemos o tempo de cada um. Nós não sabemos. A gente sabe que chegará. Às vezes não tem nem 30. A Fran comentava no comentário dela com os filhos, né? Olha, só tem uma coisa que é certa, né? Como é que você falava? É porque justamente na semana passada foi aniversário do meu caçula e a gente se reuniu. Acabou surgindo o assunto, né, disso, sei lá, falou de criança, falou de não sei o quê, eu falei, então, a gente sempre sabe que vai embora. Aí vem a resposta básica, que é bem comum, né? Mãe, não, mãe, vamos falar isso. Eu falei, então, a gente precisa falar disso. Porque é aquilo que eu disse agora há pouco. A gente sabe, tem certeza que vai falecer, que vai desencarnar. Só que a gente vive como se não fosse, né? A gente não quer. E a gente não quer se apartar dessas pessoas de quem a gente gosta. A gente quer se separar, se apartar, ficar longe daqueles que a gente não gosta. Mas, e os nossos afetos? Como é que fica? A gente vai separar. Mas eu acho que quanto mais a gente adquire essa consciência, e eu sempre me lembro, tem um livro maravilhoso, né? Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar pelo menos, ou então já leram até, que é de uma médica que se dedica a primeira médica que fundou e cuida, e, enfim, instituiu, e depois, claro que vieram outros, mas sobre cuidados paliativos para pessoas que realmente não têm mais condição de aquilo ser feito em termos médicos da Terra. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Vocês já ouviram falar? E ela tem um livro dela que é fantástico. A morte é um dia que vale a pena viver. A gente pensar, olhar para isso, não para poder botar a cabeça que nem avestruz, não enfiar a cabeça e pensar como se isso não fosse acontecer. Então, é importante que a gente faça, até para que a gente possa viver com mais consciência o nosso dia a dia. Porque se a gente sabe, como propôs o Nicolau, se a gente soubesse exatamente o momento da nossa partida, quantas atitudes a gente tomaria? Não é? Quanta coisa ia correr para poder fazer, como disse a Elise, né? Quantas pessoas a gente ia contactar para poder dizer, olha, eu gosto de você. Quantas coisas a gente iria relevar? Quando a gente ia deixar de levar em consideração, porque aquilo é irrelevante diante de uma separação, porque não se trata de uma separação para sempre. A gente também sabe que é temporário. Mas é que esse tempo também a gente não sabe quando será para se reencontrar. Então as coisas começam a ter nós passamos a ter um outro olhar e dimensionar melhor os fatos. A gente passa a dar mais atenção ao que realmente precisa de mais atenção
e relevar aquilo que dá para passar por cima. Uma fechada no trânsito não é nada. Basta pensar que essa pessoa está com muita pressa. Nós não sabemos o motivo da pressa dela. Ou está muito perturbado. Que seja, ela está Por algum com pressa. motivo. Ela está com pressa por algum motivo, por estar perturbada, por estar doente, por estar aí correndo para atender alguém, por estar correndo para, sei lá, fugir de alguém. Ela está muito perturbada, ela está triste, então ela se distraiu. Ou ela está irritada e ela jogou o carro e acha que ela que tem que passar na frente de todo mundo. Nós não sabemos os motivos das pessoas. E quando a gente não sabe, a gente deixa passar. Quando a gente recebe alguma coisa que vem e que traz para nós alguma sensação ruim, você pensa, vou acolher isso ou não? A gente tem essa possibilidade. Mas a gente só vai fazer as escolhas e cada vez de forma mais consciente se a gente pensa sobre elas. Daí a importância de a gente estar hoje aqui, né, numa reunião, e a gente está conversando sobre isso. Parece simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo o que a gente está fazendo aqui. Porque isso é coisa que a gente leva. E se de repente, amanhã, daqui a 50 dias, você está no trânsito, de repente levar uma fechada, é possível que você vai lembrar, nossa, a Fran falou de uma fechada no trânsito. Eu posso escolher ficar tão irritado quanto, ou deixa passar, eu não sei por que essa pessoa está com pressa. Vai com Deus. Que ela resolva a situação dela. Pronto. Já é um pensamento positivo que você está dando para o outro, né? Fala. Claro. Você sempre tem prioridade. Me chamou de idoso, mas eu sou prioridade de bisavô, eu sou bisavô. Eu sou livre. Mas você não é bisavô. Tem um livro do Herculano Pires. Herculano Pires é um filósofo do espiritismo, já desencarnou. O livro chama-se Educação para a Morte. O título é provocativo, de propósito, né? É lógico que nós não devemos saber o dia que nós vamos desencarnar, porque se fosse nós saberíamos. A gente não sabe mesmo. É lógico que todos nós temos que valorizar muito essa vida, que ela é uma bênção, uma oportunidade de progresso. Mas é lógico também que nós devemos nos educar para que possamos aproveitar esses dias da melhor maneira possível. E, por vezes, esse pensamento que a Fran lembrou agora, tão apropriadamente, de que, olha, nós somos finitos, o tempo é, de certa forma, uma contagem regressiva para todos nós. Isso faz com que a gente possa resistir a ataques, faz com que a gente realmente dê importância daquilo que, uma ofensa, por exemplo, pô, se eu sei que eu tenho que aproveitar o meu tempo, que é finito, eu vou ficar preso naquela ofensa, né? O que acontece com os irmãos que muitas vezes nos atacam, os irmãos desencarnados, perdidos na ignorância, chamados espíritos obsessores, é justamente porque eles ficam parados no tempo, naquela situação que aconteceu, às vezes, há 300 anos atrás. E eles estão ali, presos àquilo. Olha que sofrimento. Eu falo para nós e falo para eles agora também. Que bênção se libertar disso. E como é libertador a gente saber, olha, eu tenho aqui alguns dias, eu não sei se esses dias são 5.000 dias, ou 50, ou 50.000, eu não sei. Eu tenho que aproveitar esses dias. Tenho que viver a vida. Então, bora lá, não. Você me ofendeu. Tá bom, tudo bem. Vai com Deus, eu vou seguir meu caminho. Você está falando aqui, ó, no lugar de Mateus 4:36, meu Deus, me ajude a encontrar um meio de reparar o mal que eu possa fazer feito para ele ou para alguém conhecido dele. Eu sei, o senhor vai me ajudar. Eu sei, eu sei. Olha, meu irmão, eu estou errando aqui, mas desculpa, fiz uma besteira. Mas olha, é vivendo que se aprende. Eu vou viver, eu vou acertar, eu quero acertar. Vamos embora. Então, acho que isso tem que ficar para a gente. E que, Pronto. e que libertar.
Mas e que liberdade você poder escolher o que o outro faz, não me atinge. Não atinge. É uma Eu liberdade. posso escolher e eu vou continuar me sentindo bem. Você não é escravo do outro. Rapidinho, só para arrematar. Acho que ficou claro para todo mundo, né? A Fran foi muito empática, Sabrina, Nicolau, que a gente deve sim encarar a morte com normalidade, porque vai acontecer. Então tem que desmistificar. A pergunta, talvez, se a gente raciocinar de uma forma bem objetiva, seria: mas por quê? E a resposta é uma só, e vem da espiritualidade. Tá? Quando a gente não consegue trabalhar em vida as questões da morte, a chance de a gente ter mais dificuldade de se ambientar a nova etapa da vida no mundo espiritual aumenta muito. Mas como assim, Nivaldo? Seja mais objetivo. Duas coisas fundamentais. Medo da morte. Não adianta ter medo da morte. Ela virá, a gente precisa ter essa consciência. Mas eu não consigo. Então, bate na seguinte tecla: o espírito é imortal. O espírito não morre, morre o corpo físico. Você vai continuar, e como a Fran ressaltou, sem upgrade do lado de lá. Você vai chegar lá exatamente do jeito que você saiu daqui. Então, por que eu tenho que ter medo? Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, gente, mas o caminho é esse. E o segundo aspecto, ao lado, de tentar se libertar do medo de morrer. Desapego de tudo aquilo que for inerente só ao mundo material, ao nosso mundo de encarnado, né? Então, todas as coisas que são materiais. Ah, mas eu trabalhei tanto, eu construí um patrimônio, o que os meus herdeiros vão fazer com isso? Não importa. Do lado de lá, você não faz nada com o patrimônio que você construiu ou que você deixou de construir. Você deixou patrimônio, você deixou dívida. Do lado de lá, você não tem como resolver isso. Ah, mas e numa próxima encarnação? Numa próxima encarnação, zera tudo. Você foi rico, você pode voltar pobre. Você foi pobre, você pode voltar rico, zera tudo. Então, desapego de tudo aquilo que é ligado ao mundo material, ao mundo de encarnar, ao lado de eliminar ou se livrar do medo, aí que são as duas circunstâncias que a gente precisa trabalhar na cabeça, porque a passagem, a mudança do mundo material e a volta para o mundo espiritual, que é o real, hein? O mundo material, a gente sabe, ele é temporário. O mundo real e espiritual, a gente sempre vai voltar para lá, né? Nós somos imortais, espíritos imortais. Agora, o desapego não quer dizer a gente ser perdulário, a gente não, né, não é isso. O desapego é justamente não dar mais valor às coisas que ficam do que às coisas que a gente pode levar para a gente. Né? Vamos cuidar das coisas como fiéis depositários, mas somos depositários, né? Nada é Depois vamos nosso. devolver, Nada é nosso. Tudo é emprestado. Inclusive os afetos. inclusive os afetos. Eu ia falar isso, muito mais Por cuidar das isso que eu pessoas disse. das coisas. Por isso que eu disse e enfatizo, é isso mesmo que o Nicolau falou. É o desapego pensando no momento que você está do lado de lá. Enquanto você estiver aqui, claro, vai cuidar na medida do possível, dentro daquilo que é equilibrado, mas quando passa para o lado de lá, não adianta permanecer apegado, porque você não tem mais controle. Quer dizer, já não tinha aqui, e lá menos ainda, porque é uma coisa eminentemente material e não espiritual. Nem o nosso corpo físico é nosso, né? Ele também está emprestado. Ele vai voltar para a Terra, né? Então, não é nosso mesmo. O nosso espírito a ligação ao contrário. É o nosso espírito dizendo: olha, eu sou imortal. O mais é emprestado e temporário. Obrigada a Deus. Sigamos. É isso. Acho que é por hoje. Tá bom, né? Eu boto uma pergunta para terminar o capítulo. Mas eu acho que ela dá margem a mais e ela está conectada com o próximo. Alguém quer fazer alguma observação?
Tem que estar sempre aberto, viu? Uma questão. Obrigada. Assim, você sabe que eu estava torcendo, Essa tá falando de eu estava torcendo para esperando esse momento, né? Porque o Nicola ele falou da importância da gente pensar sobre a morte, né? Porque é uma situação que a gente vai passar. Eu acho que a questão da morte ela assim, acho que é uma grande sacada de Deus, né? Porque assim, a gente sabendo que vai morrer, a gente passa a pensar naquilo que realmente importa, né? E eu vou agora vem a frase que eu estava pensando no Nicolau, porque ele que levantou essa questão no nosso estudo de ontem, né, que ele faz, que na verdade como diria um grande o Nicolau é advogado tributarista, né? E eu gosto da frase do economista que diz o seguinte, que a única coisa certa que a gente tem na vida as duas coisas, a morte dos impostos, exatamente. Isso. Tudo certo com a gente. Sabe, exatamente. Bem, então, é que a gente se prepare. A próxima semana, a próxima terça-feira, é a quarta terça-feira do mês. Então, na quarta terça-feira do mês, a gente tem o trabalho de atendimento, de tratamento aos nossos amigos perdidos na ignorância. Então, fica a dica aqui que o Nicolau já deu a técnica. Como é que você falou, Nicolau? Fórmula. Se durante essa semana nós conversamos sobre esses assuntos todos, se durante essa semana, eventualmente, ocorrer algum pensamento que você identifique como intrusivo, alguma coisa parecida, fala, opa, vou olhar de Mateus 4:3. Mas, ao mesmo tempo, como disse, inclusive, os Espíritos disseram naquela questão, não basta a gente murmurar palavras, a gente tem que fazer isso imbuído não só de um propósito, de um sentimento, e uma ação, verbos. Ajuda-te, o céu te ajudará. Né? Tem um salmo que fala assim, o Senhor é meu pastor, e as pessoas costumam completar essa frase de uma forma um pouquinho equivocada. Porque a tradução correta da sequência dessa frase não é nada me faltará. Tá vendo? Já prestaram atenção nessa frase? O Senhor é meu pastor e o correto é e não me faltará. O nada me faltará pode trazer uma ideia equivocada de que você só fica no venha a nós e Deus provê tudo. Sim, Deus provê, desde que a gente faça parte da gente. Então, Ele nunca nos falta. Deus não nos falta nunca. Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor. Ele não me faltará jamais. Mas eu preciso fazer a minha parte. Nós, muitas vezes, faltamos com nós mesmos. Né? Nós, muitas vezes, faltamos com as nossas obrigações, né? Enfim, tudo isso para poder a gente fazer esse fechamento do que a gente estudou hoje e a gente pensar nesse sentido. Vamos fazer o possível para a gente viver da melhor forma. E aí a gente vai atribuindo a nós mesmos a responsabilidade sobre muitas das coisas que nos acontecem. Então a gente vai se tornando, cada um de nós, Senhora e Senhor do nosso destino. Sempre amparados, jamais sozinhos, mas a gente assumir a responsabilidade pelo nosso caminhar, pelo nosso crescimento. Né? Tudo bem? Então, até a próxima terça-feira, vamos fazer a nossa oração. Quem quer fazer a oração? Deixa eu ouvir. Assim como a gente fez no começo dos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos livrar das atribulações do dia, lembrar que nós temos a fagulha divina, nós temos Deus no coração, e de que se fizermos a nossa parte, Ele não nos faltará. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, pessoal, pela presença. Até terça-feira. Pessoal de casa, até terça-feira. Só de casa, um abraço.